Oi, amigo, oi, amiga. Uma questão de direito constitucional que abordou sobre nacionalidade. Pessoal, essa questão ela é importantíssima, ela sempre cai em concurso público. Só para escrevente? Não. Cai para magistratura, Ministério Público, Advocacia Pública, cai na OAB. Ou seja, essa questão ela sempre está indo e vindo nos concursos públicos. Então hoje a gente precisa parar e investir tempo para aprender essa questão. Rogério, então eu estou me arrumando aqui que eu vou sair com meu namorado, eu vou assistindo enquanto isso. Não, não faça isso. Assista esse vídeo depois. Esse artigo é importante. Rogério, eu vou jogar bola aqui, estou me arrumando, estou colocando a chuteira, vou assistir o vídeo. Para também, não é a hora, pô. Acabei de falar, esse artigo é importantíssimo. Vem comigo, vai valer a pena. A gente vai gastar aqui, vai investir alguns minutos, mas é uma questão garantida em concurso público, beleza? Então vem cá. Olha só. São privativos de brasileiro nato. Brasileiro nato. Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado. Presta atenção, eu não falei que é só o senador ou o deputado federal. Eu não falei isso. Eu disse o quê? Eu disse que é o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que são brasileiros, que é cargo privativo de brasileiro nato. O senador pode ser nato e naturalizado, a mesma coisa para o deputado federal. Então, tomar cuidado com isso. É o presidente. Agora, os ministros do Supremo Tribunal Federal, quem não assistiu, assista. Tem um vídeo aqui que eu coloquei para decorar. Somos time de futebol, 11. Os 11 ministros, esses sim, precisam ser todos natos, diferentemente do deputado, que é só o presidente da Câmara, e do senador, que é só o presidente do Senado. No Supremo, não. Todos têm que ser brasileiros natos. Carreira diplomática também é privativa de brasileiro nato, oficiais das Forças Armadas. Forças Armadas aqui para a gente é o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Essas são as Forças Armadas. E ministro de Estado de Defesa, da Defesa. Pessoal, toma cuidado. Não é qualquer ministro que é cargo privativo de brasileiro nato. É só o ministro da Defesa. Ministério da Educação, Ministério da Economia é brasileiro nato e naturalizado. O que a Constituição exige brasileiro nato é o ministro da Defesa. Tomar cuidado porque a prova vai fazer confusão para tentar te confundir. Então, esse artigo, esse parágrafo, você não consegue sair de casa sem ter ele na cabeça, beleza? Deputado? Não, deputado pode ser nato e naturalizado. É o presidente da Câmara dos Deputados que tem que ser brasileiro nato. O mesmo para o senador. Também não, é nato e naturalizado o senador. O presidente do Senado que precisa ser brasileiro nato. No Supremo Tribunal Federal, a prova vem assim, ela vem com essa maldade mesmo. O examinador precisa saber se você está preparado, precisa saber se você estudou. O Supremo Tribunal Federal é diferente, não é só o presidente do STF, são todos os ministros que precisam ser brasileiros natos, beleza? Então, tudo bem. Aí, fica uma dica aqui. O Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal. Puxa, com o sobrenome Lewandowski, você fala, ele não é brasileiro nato, ele deve ser polonês, algum país dessa região aí, porque Lewandowski não é sobrenome brasileiro, ele é brasileiro nato. E como é que você sabe disso, Rogério? Você ligou para ele, pegou a carteira dele, o RG dele? Não, porque ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, só pode ser brasileiro nato, beleza? Fica a dica. Então a gente volta para cá. Olha só, parágrafo 4º do artigo 12. Será declarada a perda da nacionalidade. Então, quem vai poder perder a nacionalidade? Quem tiver cancelada a naturalização por sentença judicial. Toma cuidado que a prova vai trazer que pode perder a nacionalidade por decisão administrativa. Errado, não caia nessa. Por favor, é só por decisão judicial que vai poder perder a naturalização. O brasileiro naturalizado
que exercer atividade nociva ao interesse nacional. Esse perde a nacionalidade brasileira. E a segunda hipótese, o segundo inciso perderá a nacionalidade quem adquirir outra nacionalidade. Olha só, salvo. Tem salvo aqui? Já avisa o cérebro. Fala, cérebro, cuidado, toma cuidado. Vem agora o salvo. Salvo é exceção. Rogério, você tá louco? Eu estudo assim, pessoal. É dessa forma que você tem que estudar. Fala, cérebro, calma. Agora vem as exceções. Vai cair em prova, eu não posso perder. A não ser que você queira fazer prova de concurso público só por fazer. Lógico que não, Rogério. Eu estou investindo tempo, estou investindo até dinheiro para eu me preparar corretamente. Então, é assim que você tem que estudar. Salvo. Agora vem as exceções. Qual é a regra? A regra é: adquiriu outra nacionalidade, perde a brasileira. Isso é a regra. Mas a Constituição traz duas exceções. Ela fala, olha, em duas hipóteses eu vou permitir que o meu brasileiro adquira outra nacionalidade. Ele vai ser então, como é que costumam falar? Ele vai ser, fugiu até a palavra agora, ele vai ter dupla cidadania. Tecnicamente ele é um polipátrida, ele tem duas nacionalidades, tudo bem? Então vem cá. Qual é a primeira exceção? Fala, olha, reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Quer um exemplo aqui? Quando a lei de outro país reconhece a nacionalidade do nosso brasileiro. Então, deu um bug aqui. Peraí, vamos lá. A lei de outro país reconhece a nacionalidade. Quer um exemplo? A Itália. A Itália é um exemplo. A lei italiana, ela aceita que o brasileiro seja italiano, desde que ele preencha lá as condições impostas pela lei. Então, nesse caso, como é uma lei estrangeira que reconhece, a nossa Constituição permite que ele seja um polipátrida, tudo bem? A segunda hipótese que a Constituição também permite é a imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro. Já vou explicar, tá? Como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Então vem cá. Olha só, qual é a regra? Brasileiro adquiriu outra nacionalidade, argentina, paraguaia, perde a nossa. Deixa de ser brasileiro, deixa de ter nacionalidade brasileira. Essa é a regra. Desculpa, o que fez a Constituição Federal? Trouxe duas exceções. Falou, primeira, a lei estrangeira reconhece a nacionalidade, ou seja, é a lei que está reconhecendo. Então, nesse caso, nacionalidade originária. Nesse caso, eu, Constituição, permito que o meu brasileiro tenha duas nacionalidades. Tudo bem? Porque é a lei que está dizendo que ele é nacional. Beleza. E a segunda, imposição do Estado estrangeiro para que o brasileiro que ali resida exerça direitos civis ou permaneça nesse território estrangeiro, disse a Constituição Federal. Fala, olha, nesse caso, a doutrina, na verdade, dando a interpretação, fala, olha, nesse caso, não teve espontaneidade do brasileiro. Não é que ele quer ser nacional desse Estado. O Estado está impondo a ele essa condição para que ele permaneça ali ou para que ele consiga exercer os seus direitos civis lá no Estado estrangeiro. Nesse caso, ele não quis, ele não teve vontade, ele é obrigado a adquirir a nacionalidade. Então, nessas duas hipóteses, eu, Constituição Federal, permito que ele tenha a cidadania, a nacionalidade brasileira e adquira a outra também estrangeira. Fui claro? Então vem cá. Então a gente pula agora para o próximo. O próximo vai falar assim para a gente, o próximo artigo. O Conselho da República é órgão superior de consulta do presidente da República e deles participam o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e da minoria, toma cuidado, da Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria do Senado Federal. Pessoal, por quê? Porque aqui é o seguinte, quem manda é a maioria, a maioria participa. Não, a Constituição tem previsão expressa dizendo, são os líderes da maioria e da minoria, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, tudo bem? Então, olha só,
O ministro da Justiça também participa. E 6 cidadãos brasileiros natos. 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade. 2 nomeados pelo presidente da República, 2 pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados. Todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Então fica só 3 anos e vai embora. Tchau. Tchau e benção. Mas interessa para a gente aqui, ó, os cidadãos que vão participar do Conselho da República têm que ser cidadão nato. Tá claro? Então, beleza. Próximo. Agora aqui. Aqui a gente precisa parar e deixar de ser Nutella e vamos estudar. Nenhum brasileiro será extraditado. Esta é a regra. Até aqui é a regra. Aqui é a regra. Essa é a regra. Nenhum brasileiro vai ser extraditado. Quem está ali, pessoal? Olha quem está vindo ali. Salvo. Cérebro, presta atenção, que agora é o salvo. Salvo o naturalizado. Vem aqui. Agora vamos respirar, agora sossega, presta atenção, deixa teu cérebro livre aí. Rogério, eu estava assistindo essa aula e vendo aqui o WhatsApp em paralelo porque eu sou multifuncional. Para com isso, é hora de estudar, é hora de pôr essa matéria para a cabeça, é hora de aprender. Então presta atenção, vamos lá. Brasileiro pode ser extraditado? A regra é não, a regra é não. Quando vai poder haver extradição de brasileiro? Quando for brasileiro naturalizado. Então, aqui, vamos prestar atenção. Olha só, vou marcar de caneta vermelha. Por quê? Porque é para gritar mesmo. Brasileiro nato pode ser extraditado? Não, porque a gente viu que salvo é só para brasileiro naturalizado. Brasileiro nato nunca será extraditado. Brasileiro nato, esquece. Para com isso, não cai na prova, não cai na pegadinha da prova. A prova vai vir, o brasileiro nato, vamos ver a continuação do inciso. O brasileiro nato cometeu o crime, correu para o Brasil, ele foi extraditado. Brasileiro nato não é extraditado. Brasileiro nato não é extraditado. Dá até para fazer um rap aí, hein? Colocar um correntão, colocar um boné, um relojão e tal. Brasileiro nato não é extraditado. É loucura de cursinho. Mas voltando, pessoal, brasileiro nato não é extraditado. Essa é a regra e não tem exceção. A exceção é para o naturalizado. Vem cá. O naturalizado, esse sim, vai poder ser extraditado. Quando? Em duas hipóteses. Qual é a primeira? Quando ele cometer crime comum praticado antes da naturalização. Então, quando ele comete crime comum e é antes da naturalização. Se ele cometeu um crime comum e correu para cá, para o Brasil, qual é a ideia dessa Constituição? Ô, meu irmão, tu cometeu um crime lá fora, aí tu corre aqui para o Brasil, se naturaliza e fala, doutor, não posso ser extraditado porque eu sou brasileiro nato. E cheio de malandragem. Diz a Constituição, não, aqui não é o paraíso da criminalidade. Aqui eu, Constituição, não permito essa sacanagem, essa má-fé. Se cometeu o crime antes lá fora, correu para cá, se naturalizou e quer a proteção do Estado brasileiro? Negativo. Você vai ser extraditado. Claro, crime comum antes da naturalização, veio para o Brasil, se naturalizou depois, é extraditado. É o que está escrito aqui. Vem cá. Tá. E o segundo, ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afim na forma da lei. Quando for tráfico, aí não interessa se é antes. Quando for tráfico, não interessa se cometeu o crime antes ou depois da naturalização. Colocar assim, ó, antes e depois. Vai ser extraditado do mesmo jeito. Cometeu o crime de tráfico antes e depois vai ser extraditado. Perceberam? Por quê, pessoal? Porque o crime de tráfico está lá na Constituição, ele é equiparado a crime hediondo. O Brasil adotou esse sistema, ele não tolera o tráfico de entorpecentes. É essa a ideia. Então, tráfico de entorpecentes cometeu antes da naturalização é igual ao crime comum, vai ser extraditado.
depois da naturalização, cometeu crime de tráfico, foi lá fora, traficou, correu para o Brasil e quer proteção, diz a Constituição, não te protejo, você vai ser extraditado. Agora, o brasileiro naturalizado, se naturalizou brasileiro, foi lá fora, cometeu um crime comum, um crime de furto, um crime de roubo, que não seja tráfico, voltou para o Brasil, esse não é extraditado se cometeu o crime comum depois da naturalização. Está claro isso? Crime de tráfico pode cometer antes e depois da naturalização, vai ser extraditado do mesmo jeito, beleza? Eu espero com isso, pessoal, ter conseguido explicar essa situação aqui, tá bom? Mas qualquer coisa, manda mensagem aí que a gente vai conversando. Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai resolver a questão. No que diz respeito à nacionalidade, uma questãozinha de nacionalidade, isso aqui é frequente em concurso público, já falei, não dá para ser Nutella, tem que ser raiz, tem que sair de casa com essa matéria na cabeça. De acordo com a República Federativa do Brasil, com a Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que o brasileiro é correto. Então a gente já sabe que a questão está pedindo a alternativa correta. O naturalizado poderá ser extraditado? Opa, pode sim. A gente viu que pode. O que não pode é o nato. Pela prática de crime de furto, crime comum, após a naturalização? Não. A gente viu que depois da naturalização ele só poderia ser extraditado se fosse um crime de tráfico. Após, só se for tráfico. O crime comum tem que ser antes. Se aqui fosse a naturalização, tem que ser antes. Alternativa A, errada. Alternativa B. O naturalizado poderá ocupar Conselho da República? A gente viu que não, que é cargo privativo de brasileiro nato. Alternativa B está errada. Alternativa C. O naturalizado poderá ocupar o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça? Aqui, aluno meu, aluno que já viu os vídeos anteriores, não pode errar essa questão. Eu não aceito, eu não admito, porque está lá no vídeo lá. Tá lá no vídeo. Eu fiz várias brincadeiras para a gente decorar os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Eu brinquei como? Assista o vídeo, tá lá, diferença Suprema e STJ. STJ, somos todos de Jesus. Jesus não faz diferença entre brasileiros, pode ser nato e pode ser naturalizado, beleza? Então, a alternativa C, ela aparenta ser a correta. Rogério, poderia parar aqui e sair correndo para fazer a próxima questão? Lógico que não, pessoal, para com isso. É o dia, esse domingo, o dia da prova, é o dia que você vai sair dali aprovado num concurso público para escrevente, para advogado, para magistratura, para MP, para carreira na advocacia pública. Não é hora de correria, não é hora de ficar afobado. Pelo contrário, é hora de você pegar a questão e olhar para ele e falar assim: meu irmão, é você que vai me dar o passaporte para o cargo público. Leia a questão toda, veja se não tem uma pegadinha. De repente você vê a questão alternativa posterior, você fala: opa, ia cair na pegadinha da anterior. Olha só, consegui ver. Vem cá. Então vamos analisar todas. O nato poderá ser extraditado? Pelo amor de Deus, brasileiro nato não é extraditado. Alternativa D está errada, nem quero ler o restante, não caia. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Alternativa E. O nato poderá ter declarada a perda da nacionalidade? Aí você vai falar, opa, o nato não pode ser extraditado, mas ele pode perder a nacionalidade? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá para não ficar nenhum problema. Cadê? Aqui. Onde é que ela está? Está aqui. Ó. Aqui fala da naturalização. Eu vou grifar com outra cor agora para ficar bem legal o nosso estudo. Tá? Aqui fala da naturalização. Beleza. Aqui fala nacionalidade. E se ele não distinguiu, não cabe ao intérprete distinguir. Quando ele fala nacionalidade aí, ele está se referindo a quem? Ele está se referindo tanto ao nato quanto ao naturalizado. Então, o brasileiro nato pode perder a naturalização? Pode perder sim. O que ele não pode ser é extraditado. É essa a diferença, mas ele pode perder, tudo bem? Vamos voltar lá. Então, o brasileiro nato, ele não poderá ter declarada? Não, ele poderá sim. O que ele não pode sofrer é extradição, mas perder ele pode. Então, a alternativa correta
realmente era essa aqui que a gente achou que fosse no início. Não poderá ocupar cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Pessoal, sei que o vídeo ficou comprido, sei que a matéria é importante, por isso essa profundidade na resolução dessa questão. Se gostou, se inscreva aí, dá o joinha, beleza? Estamos juntos!